Bom, gente, então na aula anterior, na parte anterior, eu estava falando para vocês que o Vasco da Gama foi em uma dessas viagens, né? Vamos pensar que ele está lá na Europa, num contexto que está a burguesia tomando conta de tudo, muito comércio, a fé decadente, a igreja decadente, né? Estava num momento de reforma, e depois a gente vê como funciona toda essa questão da reforma, contra a reforma, a gente vai falar mais sobre isso no próximo período, que é no Barroco, mas de forma geral a gente está num momento que há uma tentativa, uma série de protestos contra uma postura muito capitalista da Igreja Católica, que ela estava, por exemplo, uma prática comum nessa época era a venda de indulgências. Não sei se vocês lembram nas videoaulas do humanismo, quando a gente leu lá um pedacinho do Alto da Barca do Inferno, tinha aquela figura que era o fidalgo, que achava que já ia para o céu porque tinha pagado para as pessoas orarem por ele. Então, essa prática de pagar, de comprar um pedaço do divino, do céu, fica cada vez mais crescente. E nesse momento aqui, do Renascimento, que é o período que estava o classicismo lá na Europa, ela está muito saliente, né? A igreja vende pedaços da salvação. Isso por meio das indulgências, né? Que eram pedaços de objetos que era vendido como se fosse de alguma forma contribuir para a salvação do fiel, e também pedaços da igreja para que os fiéis fossem enterrados ali embaixo, os mais ricos, né? E assim conseguissem ir para o céu. Então a postura da igreja, do próprio clero, foi ficando cada vez mais capitalista. E houve, então, aí o Martim Lutero foi quem encabeçou isso, começou a protestar sobre isso, a achar isso ruim, fez um monte de textos, porque gerou uma série de protestos, e aí desencadeou a reforma, depois a contra-reforma, que foi a resposta da igreja a isso. Bom, então observe, está num momento lá já de conflito, a igreja tentando conquistar novos fiéis e o mercado em toda ebulição. Então Vasco da Gama vai para tentar descobrir um novo espaço de retenção de produtos e encontra as Índias, mas não consegue dominar. Então ele volta, conta para o rei de Portugal, né, Dom Manuel I, mas o rei fica furioso porque ele não conseguiu dominar esse espaço. E confia, então, monta uma nau, né, com 13 navios e mais 1.000 homens, e coloca Pedro Álvares Cabral como líder dessa nau, para que ele pudesse liderar e dominar as Índias. Então vai Pedro Álvares Cabral com esses 1.000 homens dentro de 13 navios e vão desbravar os mares em busca dessas Índias. Nessa viagem, eles vão encontrar o que a gente chama hoje de Brasil, né? Nosso espaço aqui. Mas, como o rei precisava ter controle de tudo, ele manda, junto com com o Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, que é uma pessoa que ficou encarregada apenas de relatar, de escrever tudo o que acontecia nessa viagem. E é o Pero Vaz de Caminha que vai escrever uma carta para o rei Dom Manuel I, que é considerado o registro de nascimento do Brasil. Por quê? Porque é uma carta em que ele vai descrever todo o momento desse encontro dos portugueses com os índios e depois dos primeiros dias, como foi a rotina deles nesse encontro ali, nos primeiros dias deles aqui na chamada Terra Vera Cruz, que foi como eles chamaram. Bom, por isso a gente tem pouco a falar de contexto histórico pensando aqui no Brasil, né? Porque o contexto histórico é o mesmo lá do classicismo, mas a literatura da época, por conta disso, foi uma literatura que não sei se pode ser chamada de literatura, mas foram mais relatórios, cartas, diários. Na verdade, são um apanhado de textos que circulou naquela época justamente para fins de registro histórico, de documentação, de informação para os líderes políticos de Portugal, né? E é isso. E crônicas de viagem. E quais eram os objetivos desse texto? Dessas viagens, desculpa, na verdade, eram explorar esses espaços, né, buscar novas especiarias, metais preciosos, etc.,